Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, como Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Yaris XS 2024 hatch, esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. A versão intermediária do modelo conta com o sistema Toyota Safety Sense de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária, com motorização 1.5 flex aspirado com câmbio CVT de 7 velocidades. Lá no interior, ar-condicionado digital, uma multimídia de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando o Yaris na sua versão intermediária, partindo aqui da sua frente. Os faróis são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação halógeno, exceto a luz de condução diurna, que esse filete aqui em LED mais acima, e também aqui nessa parte aqui do detalhe mais abaixo no para-choque. Luz aqui de indicação, farol alto, farol baixo com canhão de foco projetor de longo alcance, com acendimento automático, todo o acabamento aqui na parte do farol cromado e também em black piano no interior com máscara negra. Os detalhes aqui, ó, na parte do para-choque com os vincos bem pronunciados, onde tem essa peça com acabamento em preto fosco e, como eu falei, com a luz de condução diurna. Mais à frente, a sua grade ela já sai com esse detalhe em preto fosco aqui, formando esse formato trapezoidal aqui na frente. Lembra muito a frente até do Corolla aqui no modelo. O detalhe aqui, ó, com todas as aberturas de ar em preto fosco em colmeia e mais abaixo aqui um aplique na cor predominante do veículo, que é um vermelho granada metálico, bem bonito. As aberturas de ar aqui à frente, que faz todo esse contorno com a silhueta, com esses acabamentos black piano. Aqui o logo translúcido da Toyota, onde tem um radar com o sistema Toyota Safety Sense e os sensores. Mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. No capô vocês notem os vincos saindo lá de cima, vindo até a parte da grade, que realmente fica bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A sua motorização é 1.5 flex aspirado com 110 cavalos com torque de 14.9 kgfm a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção do tipo multiponto, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. No capô não tem manta acústica, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são com a pintura em cinza metálico e os vincos bem aparentes. O perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que mede 4 metros e 14 centímetros de comprimento. Vão livre de solo de 15 centímetros. Na caixaria de roda vocês percebem esse vinco bem aparente e também uma silhueta com um vinco da primeira porta terminando ali na parte da segunda porta. E aqui vocês já percebam um contorno que sai aqui da primeira porta na parte lateral, indo até a parte da lanterna traseira. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, que conta somente com um repetidor de seta. Cor predominante aqui, vermelho metálico granada. Deixa nos comentários o que você acha dessa cor. As maçanetas também na cor do veículo, coluna B com detalhe em preto fosco. Já aqui na coluna C,
todo esse detalhe em black piano que realmente realça, fica bem destacado. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes na parte traseira para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com esse vinco que atravessa toda a parte do para-choque, bem marcante, terminando ali onde está localizado o refletor noturno, que ajuda na visibilidade. As lanternas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, e vocês percebam essa inscrição em LED mais acima com esse filete, que é a luz de indicação halógena, assim como as outras iluminações. Também um vinco que atravessa toda a parte da tampa traseira, a inscrição Yaris XS com o logo cromado aqui ao centro, todo esse detalhe em black piano que realmente realça essa parte da porta, limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado na cor do veículo, com esse detalhe em black piano e antena ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, você basta apertar o botão aqui ao centro e o porta-malas tem capacidade de 310 litros. Por ser um hatch compacto, tem um bom espaço para você estar utilizando aqui. Iluminação apenas aqui do lado esquerdo halógena e os ganchos aqui que são dois do lado esquerdo e direito com capacidade de 2 kg para cada gancho, para colocar uma sacola, uma bolsa, enfim, para que não fique solto algo no interior do porta-malas. Puxando aqui você tem essa parte, um step de uso temporário com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário, aqui o tampão, também esse detalhe aqui em preto fosco, com os puxadores aqui, com a alça na verdade, para fazer o fechamento do porta-malas. Câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança, ele conta com freios a disco somente nas rodas dianteiras, com ABS, EBD, IBAS e assistente de rampa. E ele conta a partir de todas as versões agora com 7 airbags. E anteriormente era somente na versão topo de linha. Então são 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,55 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar a questão do espaço para vocês, ó, praticamente de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver aqui. No teto ele é cinza, com as alças também no teto, iluminação halógena para quem vem na segunda fileira, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, tomadas USB aqui com 2.1 ampere. Então são 2 opções para fazer recarregamento de celular, ajuda para quem vem na segunda fileira e traz comodidade. Também o revestimento aqui do banco é misto, com essa parte aqui lisa em couro, aqui já é um tecido bem macio ao toque. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês ainda os detalhes na parte traseira. O assoalho, ele é praticamente 100% plano, não tem aquele degrau aqui ao centro que realmente atrapalha quando vem o terceiro ocupante aqui na segunda fileira. Cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com a opção para 2 porta-copos, facilita também, fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito e alerta de afivelamento aqui do cinto de segurança dos ocupantes aqui atrás. Apertando esse botão, você puxa o banco aqui, ó, ele é bipartido, 60 por 40. Então, caso não caiba algo lá no porta-malas, tem como descer uma das opções aqui do banco para carregar algo, uma prancha, uma escada, enfim, alguma forma que utilize realmente bastante. Aqui, ó, toda a parte da porta com revestimento em couro, com essa linha aparente, acho que já é com plástico rígido, com acabamento aqui em preto fosco. Os puxadores aqui em cinza metálico, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, um nicho aqui na parte da lateral da porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Toyota, do outro lado alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta, apertar esse botão para que você possa ter acesso ao Yaris através do Smart Entry. Traz muita comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste aqui com a alavanca de altura. Essa outra alavanca para inclinação das costas para você deixar de acordo do seu conforto. A abertura aqui do tanque de combustível, 45 litros, a inscrição Yaris, o tapete emborrachado. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Yaris XS 2024 versão hatch intermediária. Aqui uma tela de 4.2 em TFT, aparece a silhueta ali com o nome Yaris, a inscrição. Uma multimídia de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, mas não é sem fio, é via cabo. Ela é intuitiva ao toque, os 4 botões físicos é o que é ao lado, Home, botão aqui com os volumes e comando de som, comando de voz também.
Aqui você tem a opção de telefone para parear, as opções aqui ele vai descendo, Wi-Fi, sistemas, Toyota App, Android Auto, Apple CarPlay, que você consegue ter a opção aqui e ligar o Bluetooth também se for o caso. A opção de tela, espelhamento, os ajustes aqui que você tem referente à mídia, você tem a rádio AM, FM, Bluetooth, projeção de tela. Na opção Home aqui, você tem a opção também com configurações que ela volta aqui, ou nesse ajuste aqui também. Enfim, você tem dos dois lados para fazer essa utilização, uma multimídia bem intuitiva ao toque para estar utilizando no dia a dia. E essa parte com o botão aqui para você desligar a tela. O brilho, a intensidade viajando à noite, enfim, você consegue ter essa opção. Clicou novamente, ela vai ligar. A parte aqui do console central toda em black piano, essa parte aqui em cromado e cinza metálico aqui ao lado. Botão start stop para fazer ignição aqui no modelo, ar condicionado que é do tipo digital, você liga aqui desse lado, reuso da ventilação no interior do veículo, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar o fluxo, e aqui modo automático e a ventilação também que você tem aqui. Temperatura que você consegue aumentar ou diminuir, e aqui o fluxo do ar condicionado, a velocidade que você consegue ter também a opção para aumentar ou diminuir. Todo o detalhe cinza metálico termina aqui na parte do console central. Você tem um acabamento aqui em preto fosco, essa parte também, dois porta-copos aqui como opção e o câmbio que é do tipo automático CVT, que simula 7 velocidades. Você tem a opção aqui com câmera de ré, que você tem as linhas dinâmicas de distanciamento, mas não tem as linhas aqui quando você esterça o volante, apenas as linhas de distanciamento. Na opção drive, para o lado esquerdo, você tem as trocas de marchas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, a sétima aliás aqui à frente. E aí você tem a opção para utilizar numa descida de serra, para reduzir uma velocidade, para aumentar o giro do motor ali, para uma retomada de curva, uma ultrapassagem com mais segurança. E a parte do detalhe do freio de estacionamento, que é da forma manual. E esse nicho aqui ao lado, que você tem uma tomada 12 volts, pode colocar um celular aqui para recarregar se for o caso. Descansa-braço revestido aqui em couro, com a linha aparente, você puxa aqui, tem uma tomada USB para você fazer a conexão do seu aparelho com Android Auto e Apple CarPlay, que é via cabo, e aqui todo o espaço para você utilizar da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro, ele é misto, com essa parte aqui em couro mais liso com a linha aparente, aqui já é com um tecido bem macio ao toque, assim como essa parte de cima, inscrição Yaris, já essas partes aqui são em couro, com essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, você puxa essa opção aqui, e também a iluminação halógena você acende aqui no teto, tanto do lado do motorista e passageiro. Detalhe aqui com o retrovisor não é do tipo fotocrômico, é da forma simples, a iluminação halógena aqui no teto, e também aqui ó, parte do painel com todo esse acabamento aqui, que é com plástico rígido, uma imitação de costura. O detalhe aqui cinza metálico terminando ali no difusor do ar-condicionado. E eu esqueci de falar para vocês, afivelamento do cinto traseiro, aparece as 3 opções dos ocupantes lá na fileira traseira. Porta-luvas aqui ele desce bem devagar, tem um espaço menor aqui e aqui do outro lado um espaço maior. Aqui a parte com o sistema do som, no caso alto-falantes, tanto do lado esquerdo e direito, e aqui o acabamento todo com um plástico rígido preto. A parte da porta, os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com uma função auto-draw, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, você gira aqui para regular o lado esquerdo e para o lado direito, tem a opção aqui que facilita. Na parte do painel, aqui tem a novidade aqui para esse modelo 2024, que anteriormente não tinha modo de condução, agora foi incluído o modo Eco para trazer mais economia e o modo Sport que vai fazer a troca simultânea ali da parte automática para que você fique com um giro maior no motor. Aqui acima você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Vamos supor que você vai deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme do veículo. Esse outro botão aqui faz parte do sistema de tração e estabilidade do modelo, que você consegue ativar ou desativar. Lembrando que ele tem freio ABS com EBD, BAS, assistente de rampa também aqui no modelo. Esses 2 botões aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que ele no caso vai identificar apenas veículos. O botão aqui mais acima, se você mantém ele ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária. Pode ver ali que está ativado com as linhas ali falando que o sistema está ativo. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para informar que você está saindo da faixa de rodagem.
mas ele não tem ali o sistema de centralização em faixa, ou seja, ele não vai corrigir a posição do volante para que você volte. É apenas um alarme para falar que você está distraído no trânsito e está saindo da faixa de rodagem. Facilita e é um sistema de segurança interessante. Já aqui mais abaixo é o sistema pré-colisão. Esse botão aqui que você mantendo ele ativo, aqui no caso como eu já ativei aqui agora o sistema, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está numa situação de risco eminente, vamos supor um veículo à sua frente, um carro que está vindo contra a sua direção, para que você tome uma medida evasiva. E se você não tomar essa medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Realmente um sistema que favorece bastante. O volante aqui é da forma multifuncional, e aí você tem o comando aqui com um acabamento, aliás, em couro com a linha aparente, o acabamento cinza metálico, aqui essa alavanca com controle de velocidade de cruzeiro que não é adaptativo, é simplesmente para você setar a velocidade, vamos supor 100 km por hora, ele vai permanecer ali a 100 km, favorece por conta do câmbio automático em viagens. Comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos aqui e também desse lado você faz ali do computador de bordo e aqui mais acima também. Aqui na parte do volante você tem também as mudanças no pedal shift, fazer as trocas manuais, favorece também. E na parte do painel, aqui você tem de forma analógica conta-giros, velocímetro com iluminação branca e os detalhes azuis e aqui uma tela de 4.2 em TFT. Você tem aqui a parte com relógio, indicador de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, quanto você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, indicação aqui ativada do sistema de segurança. Aí você consegue aqui com a seta para o lado direito ou para o lado esquerdo, você tem as trocas aqui referente às configurações. Então você tem idiomas, unidades, mais uma vez para o lado direito, a parte aqui com essa detalhe com o marcador do tanque de combustível que é de 45 litros e o relógio a temperatura maior. Para o lado direito, mais uma vez, parte de economia aqui. Você consegue marcar até quanto que é o combustível que você está abastecendo. Vamos supor que é para rachar uma viagem entre 4 ou 5 pessoas, enfim, favorece também para você estar utilizando. E para o lado direito aqui, mais uma vez, na parte de economia, se você descer aqui, você tem toda a parte aqui com os configurativos de média de consumo mês a mês para você acompanhar. E você vai descendo aqui, com seta para baixo, até classificação, primeiro, segunda, terceira posição, tem todos esses detalhes. E para o lado direito, mais uma vez, ele mostra ali a parte informativa dos sistemas de segurança. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Yaris XS Hatch 2024. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo, dessa cor. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Cláudio Peixe, da cidade de Ibitinga, em São Paulo. O segundo salve vai para Maria Castro, de Manaus, lá no Amazonas. O terceiro salve de hoje vai para Elias Lima, da cidade de Salvador, lá na Bahia. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!